Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que eu vos falo, Nathan Silva, gravação de mais um vídeo. Na verdade, eu estou aqui tentando fazer uma transmissão ao vivo, já tentamos por 2 vezes, perdemos o sinal. Vamos fazer essa terceira tentativa, se der certo. Ótimo, transmitiremos aqui ao vivo, com chat, para que vocês possam participar. Caso não consigamos, então você assiste essa transmissão de forma gravada. Tá bom assim? Pronto, a professora Ed diz assim, vamos que agora vai dar certo. Espero. Vamos lá, gente. Bom, hoje eu gostaria aí eu peço a vocês que compartilhem aí ao máximo possível com o maior número de pessoas, tá certo? Deixe o seu like para que o YouTube entenda como relevante essa live e compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá bom? Bem, hoje eu quero falar um pouco aqui, gente. Deixa eu só deixar o meu muito boa noite aqui para vocês. Certo? Pronto. E aí vocês podem deixando o comentário de vocês aí e a gente vai aqui se falando aqui através dessa live, tá certo? Eu estou com algum problema aqui de conexão, muito problema de conexão, mas vamos em frente, vamos lá. Bom, eu queria aqui tratar sobre os acontecimentos dessa semana. E, na verdade, aconteceram muitas coisas aí no chamado mundo gospel. Esse mundo gospel que cada dia envergonha mais o evangelho de Jesus. Importante que nós consigamos separar, né, o mundo gospel da essência do evangelho, porque esse mundo gospel ele só tem trazido aí notícias de escândalos, de situações, de tretas, não é verdade? De líderes religiosos que dizem, e na semana seguinte, dizem, líderes religiosos que criam fake news, que são chamados pais da mentira. Inclusive, aí no Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro, você pode deixar aí o seu comentário, tá certo? No Rio de Janeiro, o Crivella, o Marcelo Crivella, ele está sendo chamado aí de pai da mentira. Vocês sabem por quê? Escrevam aí se vocês sabem por que o pai da mentira, tá certo? Bom, o José, deixa eu ver, professora Ed, boa noite a todos. Maria Albertina Rosa também dá boa noite. O José Xavier, ele diz assim, Natan, como faço para adquirir o seu livro? Então, José Xavier, né? Então, na verdade, eu não tenho anunciado, tá? O livro, na verdade, é a minha autobiografia. Essa autobiografia, inclusive, ela está sendo atualizada, porque muitos acontecimentos se deram nos últimos 2 anos, e eu estou atualizando essa autobiografia, tá certo? Ela já está aí já nas páginas finais da atualização, tá certo? E nela, inclusive, eu vou eu estou inserindo nela como eu fiz para ganhar os mais de 80 processos contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, vai ser a autobiografia, vai falar da história da minha vida, ela fala, na verdade, da história da minha vida, tá certo? De como as coisas que eu vivi dentro do sistema, como o que eu vivi após sair do sistema, como eu fiz para fazer do limão uma limonada e não ir vender banana na feira, porque na instituição eles dizem, né, que se você sair de pastor, de bispo, então você não sabe fazer outra coisa. Isso aí eles têm razão, porque nós entramos muito novos, e aí eles dizem, olha, vocês vão vender banana na feira, ou vão vender limão na feira. E aí eu mostro nesse livro como que eu fiz, mas uma coisa eu garanto para vocês, para dar a volta por cima, eu não vendi limão na feira, nem banana na feira, embora eu não considere isso um demérito, muito pelo contrário. Eu sempre trabalhei com meu pai, por exemplo, eu me lembro
de forma muito orgulhosa, né, de quando meu pai, para sustentar a nossa família, e eu, ali com meus 10 anos de idade, mais ou menos, eu ia com meu pai, tá? Essa barraca, que até então não era fixa, ela era móvel, nós montávamos e desmontávamos todos os dias essa barraca. Na verdade, era um carro, né, um carro assim como se fosse, não é bem um carro de mão, mas um carro com rodas, e nós empurrávamos de onde nós morávamos até o fim de linha. E ali, então, ele levantava um sombreiro, uma espécie de um sombreiro, proteção contra chuva, contra sol, né? E ficávamos ali durante o dia. Bom, como durante anos aquele ponto era o ponto dele, né? Ele fez, digamos ali, o próprio ponto dele. Então chegou o um momento em que, como se tornou cansativo, né, de montar e desmontar todos os dias, então ele construiu ali, né, de madeira, vale ressaltar isso, uma barraca. E quantas vezes eu lembro que ele chegava pela manhã e aquela barraca estava arrombada, porque era madeira, era frágil. Então, aqueles moradores de rua ou usuários de drogas, que naquela época não era tantos como hoje, em 1983, ali no final de linha da URBS, quem conhece Piripiri sabe. E ali eu trabalhava com meu pai. Então, com muito orgulho, tá? E nós vendíamos ali tudo, geralmente balas, doces, porque ficava próximo a uma escola, certo? E muito provavelmente nesse período ali, então, ele deve ter botado, não me lembro muito bem, mas não era muito a nossa especialidade de vendas, mas muito provavelmente nesse período de anos, ele deve ter botado ali alguns cachos de banana para vender, alguns limões para vender. Então, eu me orgulho de quem trabalha, de quem acorda cedo para ir trabalhar, independentemente de qual seja o trabalho, porque todo o trabalho é digno, e principalmente quando é ali para poder garantir a sua subsistência e da sua família de forma honesta. De forma honesta. Eu me lembro, uma certa ocasião, que meu pai, com muita dificuldade para criar os filhos, então ele uma vez pegou um pacote de café, e ele levou num concorrente, certo? Num concorrente, para trocar aquele pacote de café que ele vendia ali naquela barraca por pães, para comermos naquele dia. Tá certo? E ao contrário, eu me recordo com orgulho, algumas instabilidades aí na internet, mas vamos continuando aí, até onde der. Então, eu me lembro com muito orgulho, tá? Do meu pai. Mas a instituição, ou a cúpula da instituição, e sempre separando, né, o povo, os obreiros, que para mim não representam essa parte negativa, muito pelo contrário, mas a parte da pureza, a parte da verdade, a parte da sinceridade, enfim, esses aí, digamos assim, não representam, tá, essa parte aí que a gente dá até tristeza de falar. Bom, mas a cúpula costuma chegar para os pastores, bispos, e em reuniões fechadas dizerem, olha, se você não crescer o trabalho, se você não trabalhar, aí eles usam a expressão, se vocês não trabalharem, meu caro, se vocês não trabalharem, se vocês não crescerem, então vocês vão vender limão na feira, vão vender banana na feira. Então, eles sempre diziam isso. E aí, nesse livro, né, na minha autobiografia, para o José que perguntou, né, então, ele fala, eu falo lá sobre esse dia a dia. Inclusive, o José fala, eu nasci em Salvador, tenho parentes que moram em Periperi, Paripe, e conheço o final de linha que você está falando. Pois é, embora até agora mudou, José. Era bem próximo ali a escola, foi um pouquinho mais lá para frente. E eu conto muitas situações da minha vida, porque as pessoas, às vezes, têm esse interesse de conhecer o nosso dia a dia. Conto episódios que eu vivenciei dentro da instituição, não só da instituição universal,
mas também da instituição mundial, por onde estive uma passagem de 1 ano e 6 meses, isso, a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago, conto os episódios que eu passei, por que eu saí, pedi o meu desligamento, também com 1 ano e 6 meses, então eu conto tudo, tá certo? E estou atualizando e vou contar também o porquê, né, ou melhor, como que eu venci esses 84 processos contra a Igreja Universal do Reino de Deus e aqueles que me processaram, tá bom? Detalhes sobre isso, tá certo, gente? E como eu faço hoje, né, para viver, tá certo? De renda residual, tá certo? As pessoas sempre perguntam do que você trabalha, como é que você vive, do que você vive, enfim, como é que você paga suas contas, como é que você faz os vídeos, para que aquelas pessoas que tenham esse interesse, tá certo? Possam, então, adquirir, tá certo? Tá bom assim? Fechado? Bom, tudo bem, então. O Batman diz assim, Natan, fui pastor, saí em 2005, fui trabalhar de garçom. Paralelo a isso, fui estudar direito. Hoje sou advogado. O estigma que eles falam que ex-pastor vai morrer na miséria é mentira. Parabéns aí, Batman. Parabéns. É isso aí, meu caro. É isso aí. Eu estou nessa pegada. Eu estou nessa pegada aí, tá certo? E quero aqui ser, digamos assim, essa motivação para aqueles pastores que saíram, né? E aí eu me refiro a todas as denominações, saíram de todas as denominações. Vocês tinham ali um objetivo, um ideal de ajudar pessoas e dedicar o ânimo das suas vidas, mas num dado momento vocês se depararam, né, com um sistema que vocês perceberam que não tinham essa real intenção de ajudar pessoas, mas apenas de que essas pessoas mantivessem o sistema, né? Enriquecessem o sistema. E aí, vocês, após anos de dedicação, se viram numa situação onde abandonaram o estudo, abandonaram o trabalho. Muitas dessas instituições, para você entrar, exigem que vocês vendam tudo, inclusive casas, tá certo? Se você quiser ingressar, você não pode ter patrimônio. Se eu estiver mentindo aí, então vocês podem escrever, você que foi, que você é um ex-pastor da instituição, você que foi pastor da instituição, diga se eu estou mentindo. Uma das condições para entrar é, você não pode ter nada no seu nome. Não pode ter casa, não pode ter carro, não pode ter patrimônio, não pode ter bens, não pode ter dinheiro em conta. Aí você tem que passar tudo, né, ou vender tudo, certo? E dar à instituição, certo? Ou se desfazer, entrar sem nada. Aí talvez você pergunta para mim, por que essa prática? Por que esse modo operandi? Simples. Porque imagine, se você tem uma estrutura econômica aqui fora, tá certo? Se você, por exemplo, tem uma engrenagem de uma empresa, e aí você quer conciliar, por exemplo, e aí você quer fazer esse trabalho de evangelismo, de pregação da palavra de Deus, através de uma instituição. Não pode estar à frente, você coloca ali um administrador para administrar aquela sua. E aí essa empresa vai crescendo paralelamente ao seu trabalho, né, de evangelismo, através de uma instituição religiosa, você vai fazendo o trabalho, né, vai fazendo a sua empresa crescer também. É óbvio que se você, né, que tem sua empresa, seus funcionários, você tem casa, você tem automóveis, você tem a sua estrutura de aconchego no seu lar, para você e para a sua família. Quando você está dentro do sistema e você se deparar com uma situação de engodo, de engano, que não foi aquela proposta inicial que lhe fizeram, então, diante de uma decepção, o que você faz? Opa, como é que se diz? Eu entrei numa barca aqui furada e você quer sair. Você quer sair. Você pode sair a hora que você quiser. Por quê? Porque você tem aquela estrutura, tá certo? Que não vai lhe deixar desamparado. Mas, imagine você que, para entrar, você vende tudo, se desfaz de tudo e fica sem absolutamente nada. Tá certo?
E aí, quando você chega lá, você se depara com uma situação que não é aquela que você esperava que fosse. Como é que você vai sair? Porque aquela estrutura você não tem mais. Então, você vai viver do quê? Vai sustentar sua família como? Vai morar aonde? Compreende? Então, é por isso que o sistema leva as pessoas a viverem na dependência de Deus. Então, você, por exemplo, você que é membro também, né, de uma instituição dessas, ou foi membro, pode dizer se eu estou mentindo ou falando a verdade, que eles pregam muito isso, a tal da dependência de Deus, né? E aí você tem que tirar o chão de debaixo dos seus pés. Lembram desses termos? Tirar o chão de debaixo dos seus pés, derramar a última gota do seu sangue, ou seja, tirar os últimos centavos que tiver na sua conta bancária, vender os móveis de dentro da sua casa, eletrodoméstico, televisão, que mais? Cama, né? Ultimamente, eu lembro, pouco antes de eu sair, que tinha pessoas que vendiam até o cabelo. Isso, elas cortavam o cabelo, quem tinha cabelo grande, cortavam. Você sabe que tem um comércio de cabelo, não é verdade? Então, elas vendiam o cabelo para que, com aquele dinheiro, elas pudessem ali colocar dentro de um envelope e fazer ali um voto, né? Supostamente um voto. Por exemplo, olha, uma das notícias que eu vou compartilhar com vocês aqui essa semana, né? Eu estou vendo, é sobre a Andressa Urach, ainda, tá certo? E eu estou vendo aqui algumas notícias dela, mas uma delas diz assim, olha, primeiro, filho de Andressa Urach vai à escola pública e não tem plano de saúde. Olha só. A outra diz assim, como seria a vida de Andressa Urach se não tivesse doado quase tudo para a igreja? Ou seja, como estaria a vida dela hoje? Tá certo? E a notícia também que saiu aqui no site da Metrópolis, é uma matéria do Léo Dias, tá? Da data de ontem, que diz assim, olha, Andressa Urach revela que doou não 1,5 milhão, mas 2 milhões à igreja. Opa, então aumentou, hein? Aumentou a soma dos valores que a Andressa Urach, segundo aqui o site Metrópolis, matéria do Léo Dias, de 26/11/2020, ontem, mais conhecido como ontem, tá? Ela diz que não foi 1,5 milhão, mas 2 milhões. Diz assim, olha, a modelo contou que fez um cálculo errado e, na verdade, doou bem mais. Em conversa com a coluna, Andressa Urach revelou ter faturado, na verdade, 2 milhões com as vendas de sua autobiografia. Morri para viver. Meu submundo de fama, drogas e prostituição. Ao invés de 1,5 milhão divulgados anteriormente. A ex-vice Miss Bumbum e modelo conta que, devido a erros contábeis, o lucro foi calculado de forma errônea. Aspas. Na verdade, calculei aqui e descobri que o número correto é 2 milhões e pouco. Foi esta quantia que eu doei para a igreja nos últimos 6 anos, contou. Na época em que o best-seller de Urach chegou às prateleiras das livrarias de todo o Brasil, um de seus contadores registrou a obra atrelada à conta física da Digital Influencer, ao invés de sua conta empresa. Aspas. Aconteceu um erro do contador e eu acabei recebendo em pessoa física e não na jurídica. E o imposto tirou um monte do meu dinheiro, revelou. Segundo Urach, o único bem comprado com a venda, o único bem comprado com a venda das mais de 500 mil cópias do livro, venda de mais de 500 mil cópias. Como chegar aí um valor, né, do arrecadado com a venda desses livros, gente? Bom, vocês multiplicam aí essas 500 mil cópias vezes aí aproximadamente R$40, né? Isso aí vai dar em torno de quê? De uns 20 milhões? É uma estimativa mais ou menos, fazendo um cálculo aqui por cima, tá certo? Uns 20 milhões, ela ficou com 2 milhões desse valor, segundo ela, tá certo? Então, cerca aí de quanto? De 10% ia para ela? Bom,
estou fazendo um cálculo aqui por alto, tá certo? E ela disse que o único bem foi essa casa comprada aí, com as mais de 500 mil cópias, tá certo? Vendidas. Bom, e aí, aqui embaixo tem um especialista, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele faz um cálculo, tá certo, gente? Deixa eu só voltar um pouco aqui. Deixa eu ver se eu acho. Que ele faz um cálculo de quanto Andressa Urach, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó, como seria a vida de Andressa Urach se não tivesse doado quase tudo para a igreja? Ainda também, nesse site do Léo Dias, de 2 dias antes, dia 24/11, site Metrópolis. E aí diz aqui, olha, caso tivesse investido na Bolsa Americana e acumulasse hoje mais de 4 milhões, Andressa poderia comprar uma cobertura. Andressa Urach já revelou que levava uma vida de luxo quando ainda trabalhava como garota de programa e não guardou nada do dinheiro que ganhou. Mas foi quando ela deixou a prostituição e narrou sua história de superação no livro Morri para Viver que os milhões começaram a entrar em sua conta. Convertida para a Igreja Universal, ela doou toda a renda da publicação e diz não ter mais nada hoje em dia. A coluna pediu para Fabrício Guerato, do canal 1 Bilhão, analisar quantos milhões Andressa teria hoje caso tivesse investido seu dinheiro nos últimos 5 anos, ao invés de doar. É estimado que o livro Morri para Viver tenha vendido mais de 500 mil exemplares, o que teria gerado um lucro de 5,8 milhões. Bom, aqui depende do valor que foi vendido esse livro, né? Porque se você pegar aí 500 mil exemplares e você multiplicar por 40, né, reais, por 40 reais, isso aí dá muito mais. Dá muito mais, não é verdade? Ela afirma ter destinado 1,5 milhões para... A não ser que eles estejam falando aqui do lucro que ela teve, 5,8 milhões, faz a gentileza. Ela afirma ter destinado 1,5 milhão para a Universal, mas não confirmou esses valores em contato com a coluna. Aplicando na Bolsa Brasileira, a Andressa Urach teria hoje R$ 3.489.600. Na Bolsa Americana, ela teria R$ 4.228.950. Se tivesse aplicado esse dinheiro com 100% do CDI, ela teria R$ 2.205.717,22. Já na poupança, a Andressa teria R$ 2.002.603. 2 milhões e 2, né? 2 milhões e 2 mil reais, 603 reais e 46 centavos. Firmou Fabrício, que explica sobre investimentos em seu canal do YouTube. Se ela precisar, posso ajudá-la, disse ele. Caso tivesse investido na Bolsa Americana e acumulasse hoje mais de 4 milhões, Andressa poderia comprar uma cobertura no bairro de Bela Vista, uma das áreas mais nobres de Porto Alegre. Os imóveis de luxo da região têm vista panorâmica para os parques arborizados das redondezas, e ainda poderia comprar uma Ferrari GTC Luso, avaliada em 3.900.000, ou um Rolls-Royce de 3,6 milhões. Atualmente, o livro de Andressa Urach está sendo vendido por cerca de R$ 40 em livrarias, mas a maior parte das cópias comercializadas até hoje foram compradas em igrejas. E agora que a modelo abandonou a Universal, com muitas críticas públicas, é provável que não haja mais exemplares de sua biografia, nem de seu segundo livro, Desejos da Alma, disponíveis para venda em locais religiosos. Bom, escola pública. O estilo de vida de Andressa Urach, enquanto estava na Universal, era muito humilde. Seu filho estuda em uma escola pública de Porto Alegre e ninguém da família tem plano de saúde. Mas essas condições devem mudar em breve, pois ela está investindo na carreira de modelo novamente. Tem recebido diversos convites para estrelar campanhas, como as de uma cervejaria, além de cobrar R$ 10.000 por um public post. Como os rendimentos não são fixos, é preciso saber investir. Primeiro, ela precisa separar o dinheiro da reserva de emergência, ou seja, daquele dinheiro que ela consegue resgatar assim que precisar. Depois, ela precisa montar uma carteira de investimento diversificada, misturando renda fixa e renda variável.
E se ela tiver muito dinheiro imobilizado em imóveis, talvez ela precise se desfazer, comenta Fabrício. Outro detalhe importante é que ela só pode retirar a rentabilidade acima da inflação. Bom, a Andressa, que, segundo ela, gente, está sem nada, que ela doou tudo, né? Mais de 2 milhões de reais adquirido aí com as vendas dos livros. A Andressa faturou bem, hein? Faturou bem com a venda dos livros. É assim, como é que eu vejo tudo isso, gente? Como é que eu vejo tudo isso? Né? Bom, essa questão da Andressa, ela ter ganho os seus mais de 2 milhões, é um ganho honesto, é um ganho legal, tá? É um ganho que ela obteve ali através dos seus direitos, né, autorais, tá certo? É um direito, no ramo do direito nós chamamos de um direito imaterial. Então é um direito, direito à imagem, direitos autorais. Então é a história de vida dela, é a biografia da vida dela, e que isso foi comercializado, né? E que ela tem o direito legal de ter esses rendimentos. Tá certo? Agora, vamos e convenhamos, como dizia a minha mãe, que o que é que ocorreu aí, né? Ela, infelizmente, foi tratada ou foi vista, digamos assim, como mais um produto, né, que geraria cifras. Imagine mais de 500 mil livros vendidos a R$ 40. Tá certo? Alguém já colocou aqui quanto mais ou menos seria, gente? Deixa eu ler aqui, porque desculpa, eu pedi para vocês verem, né, e não. Para vocês somarem aí. Alguém colocou aqui? Eu não estou vendo. A questão dela ter sido vista, infelizmente, como um produto, né? Então, ela foi vista ali como cifras, tá certo? Então, quanto se faturou em cima dela, né? Ou com a história da vida dela, com esse livro? Porque é simples. Você tem, olha, um produto, tá certo? Que vende. Por que um produto que vende? Porque ela foi uma personalidade, né? Que ganhou fama aí, principalmente após a sua passagem polêmica, né? Ou envolvendo muitas polêmicas no reality A Fazenda, que é da própria emissora. Então, qualquer coisa relacionada ali a essa questão da história da vida dela, venderia. E no momento em que ela entrou para a igreja, aí a professora está dizendo aqui, 20 milhões de reais em livros. Foi o cálculo que eu fiz também. 20 milhões de reais, isso mesmo. A R$ 40, 500 mil cópias, né? E ela ganhou aí